Olá, irmãos, a paz e a graça de nosso Deus. Seja bem-vindo a mais uma aula de teologia básica, onde nós estamos estudando os atributos de Deus. E hoje a gente vai estudar a aula 4, a presciência de Deus. E sim, irmãos, se vocês verem aí, ó, o nosso marcadorzinho é de Uno, tá? Do He-Man. Então, se vocês estranharem aqui, meu marcador de página é do He-Man do Uno, tá? O assunto de hoje, irmãos, é muito importante sobre ah, perdão. O assunto de hoje é muito importante porque ele diz sobre a nossa salvação, certo? E é uma pergunta que constantemente é feita e é muito importante a gente entender como respondê-la. Ou seja, Deus nos escolheu porque nós escolhemos a Deus ou nós escolhemos a Deus porque Ele nos escolheu? É meio estranho, né, essa pergunta, porém ela é muito importante no entendimento sobre a pessoa de Deus em nossas vidas. Ou seja, quem escolheu? Quem é a pessoa que exerceu a sua soberania sobre o ato da fé, ou seja, sobre o ato da salvação? Irmãos, vou pedir aos irmãos que abram em Romanos capítulo 8, certo? A gente vai ler Romanos capítulo 8, do versículo 28 a 30. Então, aqueles que puderem abrir, Romanos 8, 28 a 30, certo? Diz assim a palavra do Senhor: Sabemos que Deus fez todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declarar os justos, lhes deu a sua glória. A perguntinha-chave, irmãos, pois Deus conheceu de antemão os seus. A palavra conhecer, que a etimologia dela se diz pré-conhecimento, certo? Mas, se nós formos, por assim dizer, aplicar toda a etimologia de todas as palavras na Bíblia, alguns entendimentos e algumas doutrinas vão ser entendidas de maneira errada. Por exemplo, o uso da palavra carne na Bíblia. A carne pode ser a carne de comer, ou pode ser a nossa carne, a nossa natureza humana. O mundo pode ser mundo geográfico, também pode ser o sistema a qual o diabo reina, né? O mundo jaz no maligno. Aqui é o sistema, tá bom? E outras palavras comumente nós usamos no nosso dia a dia, por exemplo, mangueira. Mangueira pode ser usado tanto para árvore frutífica, né, da manga, certo? E tanto para mangueira de lavar a calçada, lavar qualquer lugar, né? A própria manga pode significar fruta, manga ou nossa manga, certo? Então, pegar simplesmente a etimologia da palavra pré-conhecimento é muito complicado. Você tem que entender a palavra, por assim dizer, dentro do contexto bíblico. E aí, irmãos, que entra um grande problema, tá bom? Entre dois pensamentos teológicos. O pensamento reformado, ou seja, o pensamento calvinista, e o pensamento arminiano, tá? O pensamento arminiano se refere a que Deus, no seu pré-conhecimento, na eternidade passada, conheceu, né, ele viu na eternidade passada aqueles que haveriam de crer, ou seja, pessoas que teriam fé em seu filho. Logo, ele enxergando a eternidade passada, ele elegeu essas pessoas, tá? Esse entendimento, irmãos, traz grandes problemas, porque o objeto sobre o qual Deus exerce a sua soberania de salvação, né, a sua soberania de eleição, é sobre o homem, porque ele é
meritório sobre aquilo que ele está fazendo, porque a fé vem dele. Deus viu. Tá vendo a diferença? Deus viu que alguns haveriam de crer. E aqui é muito complicado, porque a palavra de Deus ela fala constantemente sobre a questão de Deus dar a fé. A fé não vem de vós, isso é um dom de Deus. Efésios 2 vai falar isso. Logo, o objeto de fé, a qual Deus dá, não é mérito meu, não vem de mim, certo? E a gente tem alguns usos dentro da palavra de Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, sobre a palavra presciência. Ah, no Velho Testamento, aqui no livro, né, a W. Pink vai falar vários e vários exemplos ali, certo? Eu vou pegar alguns junto aos irmãos e vou estar lendo junto com os irmãos aqui, tá bom? A palavra presciência, pré-conhecimento, não se acha no Velho Testamento, mas conhecer ou saber ocorre ali muitas vezes. Ou seja, lembrando que a palavra, a linguagem a qual foi escrita, né, a língua no Antigo Testamento, a gente tem duas, né, o aramaico e também o hebraico. O hebraico, na sua grande maioria, é aplicado na grande maioria dos livros do Velho Testamento. É aplicado ao hebraico. Nós também temos o grego, o koiné, escrito ali no Novo Testamento. Porém, irmãos, uma tradução bem antiga, a Septuaginta, que é em grega, a tradução grega do Velho Testamento, temos algumas palavras. Então, muitas vezes, a gente pega essas traduções, ou na linguagem antiga, né, o hebraico, para trazer o entendimento dessas palavras, tá bom? Então, no Velho Testamento, a gente não tem a palavra, né? Quase se não tem a palavra presciência, né? Não se acha ela, mas conhecer sim, né? Ou saber. Quando esse termo é empregado com referência a Deus, com frequência significa considerar com favor, denota não mera cognição, mas sim afeição pelo objeto em vista, certo? Olha que interessante. Não é mero conhecimento, mas sim uma afeição, certo? Ao objeto, tá bom? Não é simplesmente você olhar quem vai crer, mas é conhecer, é um amor a esse objeto, tá? Vamos lá, ó. A primeira citação que a W. Pink faz, Êxodo 33:17, te conheci por nome. Rebeldes foste contra o Senhor desde o dia que vos conheci. Deuteronômio 9:24. Antes de formasse, no ventre te conheci. Jeremias 1:5. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Oséias 8:4. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Amós 3:2. Olha que interessante, irmãos. De todas as famílias da terra, somente vocês eu conheci. Você acha mesmo que Deus, em seu conhecimento, conheceu somente Israel? Você acha que realmente, somente no dia que Jeremias foi formado no ventre, né? Antes que formasse no ventre, eu te conheci. Olha que interessante, antes mesmo de Jeremias ser feito, Deus conheceu ele, tá? Ele não somente viu, tá? Então aqui existe uma diferença entre ver, entre conhecer simplesmente. Existe uma afeição ao objeto, certo? Deus conheceu outras tribos, outras nações, mas somente Israel. O amor de Deus foi demonstrado. Então, o conhecer aqui não é simplesmente conhecer intelectualmente, conhecer de ver, conhecer de ouvir, mas conhecer de ter uma ligação íntima, certo? Assim também a palavra conhecer é empregada muitas vezes no Novo Testamento, no mesmo sentido do Velho Testamento.
Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Mateus 7, 23. Olha, irmãos, você acha que Deus não conhece todos os pecadores? Aqui a passagem de Mateus 7 vai dizer, né, que muitos dirão ao Senhor, eu não fiz aquilo, não fiz milagre, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Você acha mesmo que o Senhor não tem o conhecimento de todos no mundo? Logo, o conhecer não é simplesmente de conhecer a pessoa, mas de um relacionamento, tá? E continua aqui, ó. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Ou seja, o conhecer aqui, mais uma vez, denota um relacionamento. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Mais uma vez, irmãos, ser conhecido de Deus não é a questão de você, por assim dizer, você nunca foi encontrado, você nunca foi achado, você nunca foi, por assim dizer, você nunca passou pelo conhecimento de Deus. Não é isso, tá? Deus conhece todos, não somente por nome, mas aqui e aqui. Mas existe uma diferença entre conhecer e ser conhecido de Deus. Deus nos conhece. E a palavra ser conhecido por Deus aqui denota um relacionamento, tá? Então, irmãos, quando nós lemos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29, Deus conheceu, não quer dizer que Deus, certo, nos elegeu por causa da nossa fé. Deus nos conheceu porque Ele nos elegeu em Cristo. Logo, Ele nos dá a fé para que venhamos a crer no Seu Filho. Colocar a eleição de Deus, certo? Por assim dizer, dependente da nossa fé, é colocar a carroça na frente dos bois. Nós escolhemos a Deus porque Ele nos elegeu. João vai falar, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Logo, se Ele nos amou primeiro, a fé não vem de nós. Esse amor não vem de nós, esse amor vem de Deus e somente de Deus. A soberania de Deus é exercida sem nenhuma barganha, por assim dizer, sem nenhum mérito do homem. Isso vem de Deus e somente de Deus, irmãos. Então, colocar a soberania de Deus refém da nossa fé é minimizar e muito a soberania de Deus sobre nossas vidas, tá? Deus não elegeu nenhum pecador porque previu que creria pela razão simples, porém suficiente, de que nenhum pecador jamais crê enquanto Deus não lhe dá fé. Exatamente. Nenhum homem pode crer se Deus não dá fé, certo? Eu li Efésios para vocês, vou falar aqui de novo. A fé é um dom de Deus. Efésios 2, 8, 9 vai dizer. E crer na consequência do uso desse dom, certo? Que vem de nós, irmãos, é um erro, é contradizer a palavra de Deus, tá? Com isso, irmãos, eu não estou dizendo que os arminianos não podem ser salvos, tá? Até porque, irmãos, hoje no nosso dia, tá, o conhecimento teológico, ele é muito raso. Então, muitas pessoas entendem que por assim dizer, aquela história, né? Deus faz 99%, você tem que fazer o seu 1%, você tem que buscar a Deus. Então, eu não creio que esses irmãos deixam de ter a salvação. Eu creio que muitos não entenderam e não foram ensinados sobre o conceito correto sobre a salvação. Tá? Com isso, a gente deve ter paciência, deve ter amor, não se achar melhor do que o outro. Então, exercer o ministério de misericórdia e graça e ensinar com amor
ensinar com ternura, com paciência e deixar o Espírito Santo ensinar acima de tudo, tá? Então evite guerras, evite brigas teológicas desnecessárias. Coloque a sua esperança em Deus. Se você tem uma pessoa ao seu lado, se você conhece uma igreja assim, deixa Deus trabalhar, irmãos. Diferente de muitos irmãos que condenam ao destino do inferno essas pessoas, ensine com amor, ensine com sabedoria, tá bom? Então a soberania de Deus é exercida por meio do seu pré-conhecimento, não porque um futuro foi construído por outra pessoa, mas esse futuro foi construído por Deus. Logo, em sua soberania, Deus nos elegeu, e não ao contrário. Perdão, os arminianos também creem que Deus os elegeu, mas eles creem que Deus o elegeu por causa da sua fé, né? Algo que está ali no cantinho do seu coração, que Deus o elegeu. Um cristão verdadeiro é porque Deus escolheu em Cristo antes da fundação do mundo e o fez não porque previu que ele quereria, mas simplesmente porque lhe agradou fazê-lo. Você foi escolhido apesar da tua incredulidade. Isso é maravilhoso, irmãos. Sendo assim, toda a glória e todo o louvor pertencem a Deus somente. Você não tem base nenhuma para arrogar-se crédito algum. Você creu pela graça de Deus. Atos 15, 27. E por isso, irmãos, e isso porque em sua própria eleição foi da graça. Romanos 11, 5. Então, irmãos, o atributo da presciência de Deus é muito importante para entendermos como Deus nos elegeu e como Deus, em sua soberania, fez o uso, né, da sua presciência, tá? Desculpa alguns erros, irmãos. Eu gravo direto o vídeo, não edito, tá? Então, alguns erros aí podem ser cometidos e ser corrigidos também. Agradeço muito os irmãos que acompanharam até aqui. Não deixe de comprar o livro é bem baratinho, tá, irmãos? Os atributos de Deus. Eu vou ver se eu coloco o link aqui na descrição também. E até a próxima aula. Antes, irmãos, queria pedir para os irmãos, tá, orarem por mim para que eu possa retornar minhas atividades aqui no YouTube e para que outras pessoas sejam alcançadas pelo ministério do YouTube também. Se você conhece alguma pessoa que queira conhecer teologia, indique esse vídeo para ele. O livro também, muito bom. Comente aqui, se inscreva no canal, curta se você gostou realmente do conteúdo. Não deixe de comentar e curtir o vídeo, porque isso traz engajamento para o YouTube entender que outras pessoas também têm o interesse de assistir esses vídeos com esses temas sobre a teologia. Irmãos, Deus abençoe vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Falou!